Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lena Marques, sejam muito bem-vindos ao Dons de Fluir. Eu sou a criadora do portal de autoconhecimento. Se vocês quiserem saber mais, é só acessar o www.donsdefluir.com e hoje nós vamos falar sobre despertar espiritual, que é um assunto que pode gerar muitas dúvidas. Quem passa no momento pode pensar: caramba, será que eu tô com algum problema mental? Será que talvez esses insights, esses sonhos mais vívidos são frutos da minha imaginação? Então, é sobre esse assunto que hoje no Dom de Fluir vamos falar sobre. Então, eu passei por um despertar espiritual que foi bem punk. E na época, na internet, não falavam muito sobre isso. Então eu queria falar aqui nesse nosso diálogo sobre os mitos e verdades a respeito do tema. E como eu trabalho com tarô, eu vou começar fazendo uma metáfora com dois arcanos maiores do tarô, que são a torre e o sol. Brincando um pouco com aquela relação de memes, né, a gente pode pensar qual é a nossa expectativa do despertar espiritual com o sol, como um momento de iluminação, um momento que as nossas ilusões são desfeitas, entendemos o porquê estamos aqui, qual o nosso propósito de vida, e a torre. A torre, que é uma carta ligada à ruptura, que a gente, quando nós esperamos que as coisas ocorram de um determinado modo e vem a vida bagunçando tudo. Então, o sol seria expectativa do que é um despertar espiritual, que é só sobre iluminação, sobre de fato, caramba, agora entendi porque eu estou encarnado, caramba, agora eu entendi porque a Terra e porque as pessoas são assim, versus a torre. E pegando esse arquétipo da torre, eu quero comentar sobre uma verdade de um despertar espiritual, desse modo, desfazendo de um mito. É claro que quando fala despertar, tem essa figura icônica do sol, o sol que ilumina a escuridão, o sol que, nossa, eu era uma pessoa muito egocêntrica, agora eu posso estar a par das armadilhas do ego. E, gente, muita calma nessa hora, porque o despertar espiritual que pode ocorrer, seja através de um evento traumático, que a pessoa pode ter ficado entre a vida e a morte, e ter sido dada essa possibilidade de voltar e voltar desfeito, né, de algumas ilusões da matéria, da realidade 3D, ou então através, nem precisa de um acontecimento traumático. Às vezes é assim, como dizem, às vezes as pessoas não querem crescer pelo amor, então acabam crescendo pela dor. Mas também tem pessoas que, através mesmo do seu curso de vidas, isso pode ter aquele momento eureka de caramba, eu não estou preso nesse corpo, eu não estou preso apenas à materialidade. Eu, como ser, o universo como ser, somos muito mais apenas do que o visível. Ou também pode acontecer através da morte de um ente querido e aquele indivíduo fica processando tudo e vendo como nós somos um grão de areia no universo. Então, o meu despertar espiritual, até mencionei que foi meio punk, porque eu sempre fui uma pessoa mais sensível, mas não tendo esse conhecimento de fato energético, e aí do nada eu estava dormindo e esse sintoma é muito, muito falado. E eu acordei com um zumbido no meu ouvido, nos dois ouvidos. E eu fiquei aterrorizada. Eu falei assim, gente, o que é que aconteceu? Porque eu não sou uma pessoa que não bebo, nunca gostei de álcool, e muito menos de me drogar. Então eu falei, olha, eu não estou sob os efeitos de substâncias
ilegais. Então tem alguma coisa acontecendo comigo. E eu tive a sensação de como tivesse, hoje eu entendo que pode ter sido um mentor espiritual, algum guia falando comigo. Então, assim, é meio punk falar dessas coisas, principalmente para mim, porque eu sou jornalista de formação. Então, por mais que desde criança eu estudasse bastante sobre astrologia, sobre tarô, sobre numerologia, eu confesso a vocês que o intuito desses meus estudos era, de certo modo, para que eu controlasse essa questão já e o que é que vai acontecer no meu futuro, quais são as perspectivas presentes. E a primeira ilusão que eu diria que foi tirada através desse despertar espiritual foi justamente a minha ilusão de controle. Olha a torre caindo, olha as nossas expectativas de como o mundo deveria ser caindo. Ahn, Depois disso, tanto a astrologia como o tarô, como a numerologia também, elas começaram a ter um novo significado. Não para que eu controlasse, porque eu vi na pele, através dessas questões de zumbido no ouvido, eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, espero continuar assim, que eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. E assim, de ser uma pessoa que cai na cama, dorme e não tem interrupções. Então, durante o meu tempo de despertar espiritual, eu também sempre acordava às 3 da manhã. Então, esses sintomas, quando a gente fala de mitos e verdades sobre o despertar espiritual, eu diria, ao menos pela minha própria experiência, que sim, fazem todo o sentido. De zumbido no ouvido, eu senti durante um dia todo zumbido nos dois ouvidos. E eu pensei logo, ai meu Deus, será que eu vou ter que virar médium? Porque no Brasil a espiritualidade é muito ligada a isso, né? A religião espírita, né? A doutrina kardecista. Ah, e eu fui logo para um centro. Inclusive, eu gostei até do centro que eu fui. Mas eu senti que não, eu não estava tendo aquele despertar espiritual para que eu virasse uma médium. Eu fui para alguns centros, centros até famosos, centros que sim, eu senti uma boa energia, mas eu senti que o que estava acontecendo comigo não era para que eu me tornasse uma médium. E aí começou a minha jornada a tentar entender é, para o que eu estava sendo chamada. Então, esses sintomas de zumbidos no ouvido, de alterações na qualidade do sono, de acordar às 3 horas da manhã, são reais, acontecem. No meu caso também, ligada, né, à sincronicidade, eu também começava a ver muitos números repetidos. E às vezes nós podemos nos confundir, porque é um mundo completamente novo, e tentar traduzir cada um desses sinais. E aí é uma armadilha, olha só, uma torre, uma ilusão caindo por terra. Por quê? Porque muitas vezes esses sinais, se a gente quiser decifrá-los ipsilíteres, né, literalmente, pode acabar sendo um tanto quanto decepcionante, pode não ter, como é que eu posso dizer, um determinado significado naqueles números, naquele zumbido no ouvido, enfim, mas são ferramentas, né, que o nosso time espiritual, que os nossos guias espirituais estão fazendo para que nós possamos estudar a espiritualidade. Não é somente, sei lá, eu posso ir para um centro, virar médium. Assim, se você sentir que é essa a sua senda, por que não? Não foi meu caso, eu fui, não senti nada ligado para isso, mas eu senti sim que era um chamado para que eu estudasse mais sobre a espiritualidade, para que eu, de fato, tentasse compreender o que estava acontecendo comigo. E a partir daí, várias ilusões foram por água abaixo. A primeira delas, eu diria, é que, como eu falei, essa questão já, eu estou sendo despertar espiritual, estou quase virando um santo. Achando que é logo o momento o sol, né? Como eu brinquei.
Não, gente, tem uma frase do Jung que eu gosto bastante e que eu acho que pode ser até como uma síntese do, do objetivo, talvez, do despertar espiritual, que é o seguinte: é que ninguém se ilumina ao imaginar né, figuras de iluminação. Nós nos iluminamos quando reconhecemos as nossas sombras. E de quais sombras o Jung está falando? O Jung, ao falar de sombras, está falando sobre o nosso inconsciente, que muitas vezes nós somos dominados pelo inconsciente. E aí, se a gente for falar de inconsciente, a nossa conversa vai ser umas 5 horas de duração, que não é meu objetivo. Mas por inconsciente, olha só. O inconsciente é, dando exemplo, a gente pode chamar de inconsciente as nossas crenças limitantes de e talvez nada vai dar certo na minha vida porque eu sou pobre. Eu sou mulher, então eu não posso ter um comportamento mais de líder. E homem não chora, homem tem que engolir o choro. Isso são crenças limitantes. Essas falácias, às vezes, elas estão tão tão internalizadas no nosso inconsciente, porque aquilo nos foi ensinado ao longo de uma vida, que nós, às vezes, podemos não perceber o quanto essas crenças limitantes acabam limitando a vida que a gente deseja ter para a vida que nós temos. E também, ao falar de inconsciente, inevitavelmente a gente fala de vidas passadas. Eu sei que pode parecer, vidas passadas. Eu também tinha uma certa barreira para falar disso, porque me parecia algo muito fora da minha realidade. Gente, o que passou, passou. Eu quero saber da minha realidade presente, né? Mas, gente, quando a gente fala de vidas passadas, é porque, querendo ou não, na nossa jornada de alma, e o despertar espiritual serve justamente para isso, para tirar essa ilusão de que só vive uma vez, então a gente está aqui para ser feliz, estamos aqui para fazer o que quisermos. Muita calma nessa hora. É justamente para isso ruir por terra esse sistema de crenças que não está afincado em bases sólidas, porque quem já teve o despertar espiritual e começou a estudar de fato uma espiritualidade séria, sabe que não é assim, sabe que não é uma questão de só vive uma vez, e iluminar que, olha, nossa jornada de alma é longa. Aqui estamos na escola Terra, é uma vivência, é uma parte dessa jornada de alma. No entanto, ao longo de outras vidas, nós acabamos também assimilando crenças limitantes, acabamos tendo um sistema de crenças não muito legais, talvez muito egocêntricas, talvez muito pautado na matéria. Então, a iluminação, que é isso que o Jung fala, que é tornar-se consciente das nossas sombras, e quando a gente fala sombras, né, é como eu falei, são as crenças limitantes. É uma questão também da nossa própria ancestralidade, que tem pessoas que podem ter um padrão ancestral de dominação, não é verdade? De mulheres, por exemplo, que se deixaram dominar a vida toda pelos maridos e não tiveram uma fala escutada, não tiveram uma voz escutada, e que esse padrão acaba sendo repassado pela família e que está na hora de quebrar essa ancestralidade. Também crenças limitantes, como eu falei, nesse sentido de achar que tudo é medido pelo físico. É o dinheiro que vai medir se eu estou bem, é talvez o meu status na sociedade. Então, tem esse aumento torre. E o que é a torre? A torre no tarô é uma carta que fala justamente, se a gente olhar o arquétipo, são essas duas pessoas
que estão caindo, né, da torre fulminada, da torre em chamas. Então é como se tudo que nós tivéssemos acreditado ao longo de toda uma vida caísse por terra e começássemos a aprender e a estarmos abertos a, a uma nova realidade que não é do âmbito do palpável, mas sim energético. Então, se eu pudesse resumir o despertar espiritual, é justamente aquele momento que a alma acorda. E notem, gente, o despertar espiritual, ele não é uma imposição. Eu diria que é um convite da alma para que o humano, né, para que nós, nesse avatar que nós escolhemos, conhecêssemos mais a nossa alma, conhecêssemos melhor a trajetória. Então, a minha vida era completamente diferente antes e depois do despertar espiritual. Tanto que eu falei com vocês, eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo como jornalista, assim, em veículos estrito sensu, e atualmente eu trabalho com espiritualidade. E esses temas, eles já me eram... Esses temas que eu falo, astrologia, tarô e numerologia, são coisas que eu estudava desde a infância, mas eu nunca pensei que eu poderia de fato trabalhar com eles. E assim, eu já vivi um período, antes do meu despertar espiritual, em que eu me questionava muito. Gente, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto. E eu não sou a favor de muitos sistemas, muitas formas de se trabalhar como as que eu vejo. Assim, eu não tinha não tinha e não tenho, na verdade, essa ilusão de, ai, vamos fazer a revolução e mudar o mundo. Eu acho que a grande revolução é a revolução interna e que se cada um puder apagar um pouco os faróis do mundo interno, do mundo externo, perdão, e se voltar para o mundo interno para de fato se conhecer, se reconhecer e não ter medo de iluminar as suas sombras, é uma grande revolução. E se eu puder contribuir um pouco para essa revolução interna de vocês, espero contribuir. Então, eu já me incomodava, porque eu trabalhava, enfim, com música, e eu sou uma grande amante das artes, e eu ficava muito triste por o talento ser colocado muitas vezes em segundo plano, para o primeiro plano, o dinheiro, o que a mídia quer, o que dá streamings, né? O que as pessoas vão ouvir no Spotify, e não uma arte autêntica, uma arte pautada nos sentimentos daquele autor. Então eu já me questionava muito se eu queria continuar nisso ou não, porque eu era contra vários processos desse meio. E meu despertar espiritual, embora tenha vindo desse modo, que eu considerei muito punk, porque, como eu falei, eu comecei a ter zumbidos no ouvido, eu comecei a acordar 3 horas da manhã todos os dias, né? Eu comecei às vezes a sentir o meu coração palpitando, que hoje eu entendo como se fosse a abertura do chakra cardíaco. Então, gente, e eu morava sozinha, minha família morava em outro estado, eu morava em um outro. Então, para mim, foi muito tenso. Tipo assim, meu Deus, estou enlouquecendo. Eu que não consumo nenhuma substância ilícita. Mas, assim, e nesse caminho também, durante muitas vezes, eu busquei referências, busquei de fato o conhecimento e não encontrava. Por isso, vamos acabar com essa falsa ideia que o despertar espiritual, o ser humano, de um modo geral, ele é muito habituado a fórmulas mágicas, é querer alguma solução mágica para o seu problema, é ter uma certa síndrome de Salvador. Já, eu estou sentindo isso, né? Então, alguém vai me ajudar nesse sentido de os meus problemas vão se resolver, eu já sou alguém melhor por sentir isso.
E assim, isso é bobagem, ok? Como a gente fala no inglês, it's bullshit. Assim, não é isso. Ah, o que acontece é que no momento que vocês estiverem sentindo isso, não, vocês não estão com esquizofrenia, está sendo um chamado da alma de cada um de vocês para começar a trilhar. Então, o despertar espiritual, notem até mesmo pela etimologia da palavra, é um despertar. Wake up! Acorda! Então, entendam o despertar espiritual como a alma de vocês se manifestando para que vocês se tornem conscientes do inconsciente, que é esse o grande, eu acho, o grande ensinamento que o Jung tenta deixar através daquela frase, e que o nosso inconsciente tem muita coisa. Tem, querendo ou não, as vidas passadas, tem tudo que nós ouvimos nessa vida, que nós fomos ensinados pelos nossos pais, pela mídia, que é uma grande influência atualmente do que é certo, o que é errado, que nós fomos sempre, talvez, ensinados, mecanizados a ouvir muito os outros, a nos deixar guiar pelo externo, mas não jogar os holofotes sobre o interno. Então, o despertar espiritual eu diria que é um degrauzinho nesse processo de o que é que eu vim fazer aqui, né? Para onde eu tô. E o que eu posso falar para vocês é isso, através dessa nossa conversa. E se vocês desejam fazer um mapa astral, um mapa numerológico, o tarô, lembrando que o tarô, ele é um jogo que diz respeito a situações do presente, né? Ao estar, mas não sobre o ser. Então, se vocês também querem entender alguma situação momentânea, eu posso contribuir com vocês através desses ensinamentos milenares, os quais eu conheço, mas entendam, gente, que não vai ser um jogo de tarô que vai resolver a sua vida, que não vai ser um mapa astral, um mapa numerológico, um mapa vocacional. Entendam que eles podem ser o início de um caminho, o início de uma caminhada, mas o início dessa jornada, ela vai ser percorrida ou não por você, pelas suas ações, pelas responsabilidades das suas escolhas. E é isso. Então, caso vocês queiram fazer um mapa astral, um mapa numerológico, para entender um pouco, né, dessa jornada de alma, podem contar comigo, mas não achem que isso vai ser a solução. Isso é apenas o início. Isso pode ser, né, uma bússola. Tanto que sempre usamos assim, um mapa astral pode ser uma bússola para a nossa jornada de alma. Mas muitos caminhos ainda devem ser trilhados nessa descoberta de quem realmente somos, que é muito mais do que esse corpício aqui, ok? Então é isso, esse é o nosso papo sobre despertar espiritual. Espero que vocês curtam, e curtam literalmente aqui o vídeo, que se inscrevam caso tenham gostado, e também me sigam no Insta, que é Dom de Fluir, porque se tem algo que eu acho que a minha alma aprendeu, é justamente a fluir, a dizer sim o que a vida oferece, mesmo que às vezes seja um tanto quanto impalatável. Mas estamos aqui fluindo, aprendendo, até porque a nossa jornada é da evolução da nossa alma sempre. Grande beijo, espero vocês numa próxima. Tchau, tchau.